Então, né, eu tinha pensado em umas 30 introduções diferentes pra esse vídeo, mas só vamos direto ao que interessa. Algumas horas atrás eu terminei de ver uma animação onde o meu primeiro pensamento quando tudo acabou foi o seguinte: por que ninguém tá falando desse filme, sendo que ele é muito bom? E não querendo ser chato, mas provavelmente já vou estar sendo chato pra alguns, essa animação de anos atrás dá uma surra em muitas das animações que tem saído recentemente. Não que seja tão antigo assim também, estamos falando de 2017. Mas tá bom, qual que é a história desse filme? Então, tem esses dois que se chamam Felícia e Victor. Basicamente os dois estão fugindo do orfanato onde eles foram criados, porque basicamente a Felícia queria ser bailarina e o Victor inventou. A dúvida que me ficou é por que eles estão fazendo isso agora? Tipo, vai doer se eles esperarem chegar na idade certa? A resposta pra isso a gente não sabe. Mas o que sabemos é que o Victor passou mó tempão estudando galinhas, sim, galinhas, só pra ter inspiração pra poder inventar asas que fariam os dois saírem voando dali. Só que assim, eu não sei se você sabe, mas galinha não voa. Então ele estudou tanto, mas tanto, e ainda assim não percebeu isso. Mas quem liga, porque no fim eles conseguem fugir de lá e vão pra Paris. E nessa hora eu não sei porquê, mas eu lembrei de Ratatouille. Só que assim, temos um probleminha aqui. Você talvez não notou, mas a protagonista é a Felícia. Então o roteiro tem a ideia da desculpa mais esfarrapada possível pra sumir com outro personagem. E assim, eu tô falando esfarrapada porque realmente eles nem disfarçam isso, tanto que eles repetem essa mesma piada mais tarde no filme. Mas enfim, agora a Felícia, digamos que, bom, sem saber exatamente onde procurar e sem nem estar procurando, ela acaba achando justamente a mesma escola de balé que ela sonhava em estudar. Mas quando ela chega lá, ela pega pelo vigia que fica bravo com ela e acha que a garota é uma ladra. Só que assim, o lugar ele é todo aberto, ele tava todo aberto, não tinha segurança nenhuma, então tecnicamente ela meio que só entrou em um lugar que tava aberto. E assim, se for olhar mesmo, a culpa era do cara que é o segurança e deixou ela entrar. Então, né? No fim das contas, a Felícia salvou por uma mulher que disse que, mesmo tendo ajudado ela, quer distância da garota. E realmente, ela queria tanta distância da menina que deu uma casa, um quarto, uma cama, comida e emprego pra ela. E imagina se ela queresse essa garota por perto. Mas aí tu me pergunta, então vai ser esta mulher que vai fazer ela ir pra escola, vai treinar ela? Sim e não. Basicamente, a mestra da Felícia, sim, eu vou chamar ela assim, basicamente ela trampa pra uma megera que tem uma filha, que a gente vai chamar de Megerinha Júnior, que também é bailarina. E essa megera tem um restaurante que ela usa pra subornar um cara lá, que não é tão importante na história, só pra poder a filha dela entrar nessa escola. Só que como a loirinha Megerinha Júnior é babaca com a Felícia, quando a carta de admissão chega, a Felícia tem a linda ideia de se passar como se fosse a Megerinha. É uma ideia errada? É uma ideia errada, muito errada. Só que a personagem, ela é tão irritante, a Megerinha Júnior é tão irritante, tão um pau no cu no começo do filme, que você fica tipo, faz isso aí, vai, quem liga? Mas assim, você sabe o que é engraçado? É que além de ela já chegar ganhando o ódio do professor porque ele acha que ela é a garotinha privilegiada e tal, a mina passa o filme inteiro até agora dizendo que ama balé e isso é o que ela mais quer fazer. Só que ela não sabe o mínimo do mínimo sobre a parada. E mesmo assim, por causa do roteiro, ela sobrevive ao jogo do abate que o professor dela faz. Detalhe que ela sobrevive por muito pouco. Ela só não sobreviveu ao like que você deixou nesse vídeo, junto daquele comentário batata de morango. Mas assim, tá sentindo falta de nada não? Isso mesmo, o garoto que é basicamente aquele estereótipo, aquele padrão de garoto que é desejado por todas as garotas aparece e esnalba a Felícia. Então a mentora dela descobre tudo e agora ela vai virar a mestra da menina, só que de verdade dessa vez. E sem nenhum meme, a mulher emplaca a versão dela de tira casaco, pega casaco. Sim, o treinamento dela é uma versão balé do filme de Karate Kid do Jack Chan, onde todo mundo luta com Kung Fu por alguma razão. E obviamente a garota vai melhorando e sobrevivendo ao joguinho do abate. Nisso o Victor aparece. Basicamente ele já tinha aparecido antes, mas era só pra renovar a piada dele sendo jogado de canto no roteiro e também pra mostrar que, em resumo, ele tá conseguindo fazer o que ele queria e ainda ganhou um amigo. Mas agora ele leva a Felícia pra sair e eles se divertem aos montes. A Felícia dá até um show lá, onde ela visita basicamente pelo professor que julga ela, só que depois elogia. Sim, ela meio que tinha caído nas graças dele durante esse tempo todo. Porém, no dia seguinte, a verdade é revelada. Porém, o professor convenientemente tinha sua aluna favorita e convenientemente esse cara também amava a mestra da Felícia, que bom, como você já deve imaginar, é a aluna favorita dele. Só que pra ser justo, ele diz que elas iam fazer um X1 em breve, então a Felícia treina um monte e consegue ir pra esse X1, porém é humilhada mentalmente pela Megerinha Júnior. E ela fica toda abaladinha por causa das coisas que a Megerinha falou. Mas o cara popular, que a essa altura queria saber mesmo era só de salivar a Felícia, jogar umas piadinhas pra lá e pra cá, chamá-la pra sair, depois largar ela, ele chega e fala, você não precisa mais treinar, você é muito boa. E aí, como eu falei, ele chama ela pra sair e, bom, só que tem um problema nesse rolê todo.
O horário que ele chama pro encontro é o horário que ela teria que treinar e depois ir dormir, porque o dia seguinte era o X1 final. E além disso, o Victor, eu não esqueci como é que era o nome dele, enfim, ele chega e convida a garota pra sair. Só que ela não dá nem ao trabalho de dizer que não. Então ele vai lá pro encontro como se ela tivesse meio que dito que sim, e ele fica esperando, só que ela não vai. Mais ou menos. Só que assim, a partir desse momento na história, a garota ela faz uma merda atrás de uma merda que, nossa senhora, primeiro essa parada dela não ter dito não de uma vez, ela não fala nada, ela só quer que o cara adivinhe, por mais que às vezes uma não resposta é uma resposta, mas enfim. Só que tem uma outra coisinha além disso, é o seguinte, durante o filme tinha alguma coisa nessa personagem que me irritava muito, e às vezes me desconectava do filme, e eu não tava conseguindo entender, porque não era a personalidade dela, apesar dos que parece ser, mas não era. Só bem depois que eu me toquei que era a dublagem, e sim, eu descobri que a dublagem da protagonista é Star Talent. E aí junto desse desgosto que me dava a dublagem dela, tinha também o fato de que, bom, entenda bem, ela vacila feio com o cara que eu falei, porque ela podia ter falado, então, não vai dar pra mim ir, tchau. Mas ela não fala nada, só que ela vacila feio com a mestra dela, que além de tudo era quase uma mãe, só que deu casa, comida e deu uma chance pra ela. E depois ela vacila com esse mesmo amigo que queria ser mais que amigo, ele queria ser friends. Mas enfim, entenda uma coisa, a garota ela não tinha nada, ela deu a sorte de ter uma segunda chance, tudo que ela precisava fazer era ir pra casa, treinar, dormir, vencer e aproveitar os privilégios do roteiro. Mas ainda assim ela faz cagada, perde a competição, o amigo e acaba voltando pro orfanato. E aí depois de tudo isso é claro que o filme acaba. Ou será que não? No dia que a animação tiver essa coragem, ela vai ser uma masterpiece. Na real, ela se lembra que a origem do amor dela por dança veio da mãe, começa a dançar, toca um clipe, e quando ela tava indo fugir, o guardinha que no começo do filme tava impedindo os dois de fugir, a cara ajudou ela. E nessa hora, eu senti que eu perdi alguma coisa. Eu devo ter visto essa parte com os olhos fechados, ou eu não interpretei bem a ideia aqui. Porque assim, eu não sei se eu mencionei, mas tem coisa nesses filmes que eles não explicam. Eles também não te tacam na cara, mas eles não explicam. Porque como eu falei, eles mostram pra você meio que ali, nas entrelinhas. É tipo você tem um 2 mais 2, é só você somar e pronto. Só que nessa cena aqui eu devo ter perdido, porque eu acho que não acontece explicação, eles não mostram nas entrelinhas nada disso não. Mas enfim, ela volta pra Paris, é adotada entre muitas aspas, porque a adoção nesse filme é igual ao transplante de olho em Naruto Shippuden. Se você assistiu você sabe, mas enfim. Só que é aquilo, o professor tem suas preferidas, e a loira não é uma delas. Enfim, resumindo, é hora do duelo. Mas assim, isso era pra ser épico. Mas na maior parte eu fiquei rachando, e não entenda errado, nesse caso isso é bom. Porque é realmente muito engraçado. Mas enfim, na hora do salto eu confesso que eu fiquei de boca aberta, a cena foi braba. Não me pergunte se ela é, entre muitas aspas, o que eu vou dizer aqui, realista, porque pelo amor de Deus é uma animação. Mas assim, no final das contas, o que ela fez foi tão brabo, que até a Megerinha Júnior conseguiu essa redenção. Provavelmente a mais rápida da história, mas enfim. E a Felícia acabou indo se apresentar no lugar dela. Agora só faltava fazer as pazes com um amigo que queria ser mais que amigo. Só que antes, a Megera aparece, a Megera mãe no caso, né? Querendo fazer a Felícia, bom, conhecer a morte literalmente. Mas adivinha só, não é que o amigo que... Tá, eu vou parar de fazer essa piada. Enfim, ele consegue fazer aquelas asas lá do começo do filme realmente voarem. E obviamente o filme vai terminar com a Felícia se apresentando. E olha, eu não vou mentir, só eu te contando como foi a minha experiência com esse filme, eu ainda acho que não faz justiça ao quão bom essa animação é. Ela é simples em algumas coisas, mas é bem espertinha em outras. A animação é mó bonita e bem feito, tem uma lição boa na minha opinião, e assim, pode me chamar de chato, mas como eu já falei lá no começo do vídeo, tá aqui um filme que, bom, consegue ser milhares de vezes muito melhor do que os filmes de animação que tem saído recentemente. E eu já tava esquecendo de falar que o nome do filme é A Bailarina ou Só Bailarina. E bom, a única reclamação que eu tenho é a questão da dublagem de Star Talent, mas fazer o que, né? Enfim, basta só você pesquisar aqui no YouTube que você vai achar esse filme em Full HD completo. Mas eu acho que é isso, te vejo numa próxima se tiver uma.